E aí, meus queridos players, Zik de novo na área, e no Cine Cult de hoje eu trago um especial para falar da franquia slasher mais conhecida de todos os tempos. É claro que eu tô falando de Sexta-feira 13. Let's rock it! A franquia Sexta-feira 13 foi originalmente criada no final dos anos 70 por Victor Miller e se passa, na maioria dos filmes, em um acampamento de verão na cidade fictícia de Crystal Lake, em New Jersey. Ela conta a história de Jason Voorhees, um garoto que sofria com deformidades em seu rosto e aos 11 anos de idade se afogou no lago do acampamento Crystal Lake, devido à falta de atenção dos monitores. Porém, Jason retornou em busca de vingança contra qualquer um que ouse pisar no acampamento Crystal Lake ou seus arredores. A franquia conta com 11 filmes e, como de costume, eu vou falar brevemente sobre cada filme com várias curiosidades e, por fim, falar mais sobre o assassino imortal Jason Voorhees. Se você não viu nenhum dos filmes, fique tranquilo porque eu vou evitar spoilers que venham a estragar a sua experiência ao longo da série, e se você já viu os filmes, assista porque o vídeo tá recheado de informações sobre essa grande franquia. O filme que abriu a saga foi Sexta-feira 13, sendo do gênero terror slasher e lançado no ano de 1980. Ele foi dirigido por Sean S. Cunningham e foi escrito por Victor Miller. Todos os filmes trazem no elenco atores B, mas vale a pena citar aqui a mãe de Jason, Pamela Voorhees, interpretada por Betsy Palmer, atriz muito conhecida na década de 50, e um dos primeiros papéis de um ainda jovem Kevin Bacon, que interpreta o personagem Jack. Esse filme se passa em 1979, no acampamento Crystal Lake, conhecido pela população local como acampamento de sangue, devido a alguns afogamentos e ocorridos misteriosos que assombram o local. O acampamento encontra-se fechado devido a todos os incidentes, mas Steve Christie, filho dos fundadores do acampamento, David e Louise Christie, contrata vários adolescentes de fora da cidade para ajudá-lo a reformar o acampamento e reabri-lo à visitação. Porém, aos poucos, os adolescentes começam a ser mortos, um por um. O filme tem uma pegada slasher clássica, abusando da câmera em primeira pessoa e mantendo um mistério sobre a real identidade do assassino responsável pelas mortes, além de ter um apelo sexual um tanto forçado, que leva sempre à punição dos personagens envolvidos com a morte. A influência de filmes como Psicose, de 1960, e Halloween, de 1978, é visceral. Apesar de cenas trashes, o filme leva tudo bem a sério, contando com uma trilha sonora que lembra uma mistura dos temas de Psicose e Tubarão. Algumas curiosidades sobre o filme são: inicialmente, o filme ia se chamar A Long Night at Camp Blood. O filme teve um orçamento de $550 mil e faturou 37 milhões só nos Estados Unidos. As gravações duraram apenas 28 dias. No ano de lançamento do filme, a taxa de crianças acampando diminuiu em 69%. O efeito sonoro clássico de quando Jason está por perto são as primeiras letras das palavras Kill e Mommy. Após alguns efeitos aplicados, o resultado foi o ruído clássico. Betsy Palmer, que interpreta a mãe de Jason, não queria participar do filme, pois naquela época atores que faziam filmes de terror não eram bem vistos pela academia. Porém, ela precisava muito de dinheiro e topou. Betsy disse ainda que achava o roteiro do filme uma merda. Ela faleceu em maio de 2015, com 88 anos. O responsável pelos efeitos práticos e maquiagem foi o mito Tom Savini, que, para quem não sabe, já realizou trabalhos de maquiagem em filmes como Dawn of the Dead, de 1978, e Day of the Dead, de 1985, ambos dirigidos por George Romero, e O Massacre da Serra Elétrica Parte 2, de 1986, dirigido por Tobe Hooper. Ele já atuou em diversos filmes de terror, mas o seu papel mais marcante foi como Sex Machine em Um Drink no Inferno, papel esse que é foda por si só, né? Jason de início seria uma criança comum. A ideia do rosto deformado foi sugestão de Savini, que é reconhecido como co-criador do personagem. Durante as primeiras exibições do filme, Savini entrava nas salas de cinema só para ver a reação da galera na última cena.
Jason foi interpretado por Ari Lehman. O ator foi a primeira pessoa a interpretar o jovem Jason. Devido a isso, mais tarde ele se tornou tecladista e formou uma banda chamada First Jason. E o pior é que o som da banda é bacana. Após o sucesso do primeiro filme, veio Sexta-feira 13, parte 2, lançado em 1981. A direção agora ficou por conta de Steve Miner, que posteriormente, em 1998, viria a dirigir também Halloween H20. O filme se passa no ano de 1984 em um acampamento vizinho chamado Pakanak, onde está havendo um treinamento para monitores de veraneio. Um casal de adolescentes fica sabendo da história de Jason, que é tratada como sendo uma lenda local, e resolvem ir xeretar no acampamento Crystal Lake. A presença deles acaba não agradando muito seu vizinho Jason Voorhees, que resolve continuar a sua contagem de corpos novamente. O filme se mantém na pegada do primeiro, mas a perspectiva em primeira pessoa já não é mais usada. Afinal, sabemos logo de cara que o matador é de fato Jason Voorhees. Algumas curiosidades sobre o filme são: o filme possui uma das mais longas sequências de créditos da história do cinema, que dura cerca de 15 minutos. Quando a Dwayne King foi chamada para reprisar o seu papel como Alice, ela disse que queria aparecer pouco no filme, porque havia um fã obsessivo a perseguindo. O indivíduo deixava recados na porta de sua casa e até invadiu o seu apartamento. Isso fez ela se afastar do cinema por 15 anos, temendo por sua vida. O visual de Jason, com um saco na cabeça, é extremamente semelhante ao do assassino do filme Pânico ao Anoitecer, de 1976. As diferenças são que o saco possui apenas um furo e a camisa tem um design xadrez ligeiramente diferente. Até aqui, Jason ainda não usa a famosa máscara de rock. Esse é o único filme que retrata Jason com cabelo, no resto da série ele sempre é careca. Jason foi interpretado por duas pessoas, Steve Daskevis usando o saco na cabeça e Warrington Gillett com o rosto deformado. Na sequência veio Sexta-feira 13, parte 3, lançado em 1982. A direção e o roteiro ficam novamente com Steve Miner. O filme se passa ainda no ano de 1984, apenas algumas horas após o filme anterior. Jason, que estava ferido, foge do acampamento Crystal Lake e vai parar em uma pequena colônia de férias, onde Chris Higgins e alguns amigos estão em busca de um fim de semana agradável. Mas no fim se tornam apenas um banquete para Jason continuar a sua matança desenfreada. O filme se mantém no padrão dos anteriores, mas por vezes peca com piadas bem medíocres que não funcionam tão bem. Algumas curiosidades sobre o filme são: o filme foi exibido em 3D nos cinemas. Para evitar que o enredo do filme vazasse durante as filmagens, foi usado o título falso de Crystal Japan, uma música de David Bowie. Isso começou uma tradição de usar nomes de músicas de David Bowie durante as filmagens de alguns Sexta-feira 13. Esse é o primeiro filme da franquia em que Jason usa máscara de rock, que rouba de uma de suas vítimas, o nerd Shelley Filkenstein. A partir daqui, a máscara virou sua identidade definitiva. Esse filme também é o primeiro onde Jason demonstra de fato ter uma força sobre-humana, aplicando o clássico golpe de esmagar a cabeça dos seus oponentes. Aliás, efeito bem mal feito esse aí, hein? Tom Savini fez falta. Em uma cena, a personagem Deb está folheando uma edição da revista Fangoria, conhecida por seu conteúdo voltado ao cinema terror. Jason aqui foi interpretado por Richard Brooker. Posteriormente veio Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final, lançado em 1984. A direção agora vai para as mãos de Joseph Zito. O roteiro foi escrito por Barney Cohen e Bruce Hidemi Sakov. No elenco vale citar o personagem Tommy Jarvis, interpretado por Corey Feldman, cara muito conhecido dos anos 80, que atuou também nos clássicos Conta Comigo, de 1986, e Os Garotos Perdidos, de 1987. O filme se segue no ano de 1984, logo após o final do filme anterior. Jason, supostamente morto, é levado para um necrotério, porém ele rapidamente se recupera, tomando seu caminho de volta para Crystal Lake. Para seu deleite, no retorno para o acampamento, ele encontra uma casa onde um grupo de adolescentes estava dando uma pequena festinha, regada a muita sacanagem, bebidas e drogas, motivo mais que suficiente para Jason fazer uma chacina básica. Esse filme é um dos melhores da franquia, pois é mais maduro que seus antecessores, tudo é bem executado, principalmente os efeitos práticos e cenas de ação, que contam com ótimos dublês. Algumas curiosidades sobre o filme são: a contagem de vítimas desse filme é de 13 pessoas. O personagem Rob Dyer diz em certo momento que está buscando o assassino de sua irmã Sandra Dyer,
Sandra foi uma das vítimas de Jason na parte 2. A ótima qualidade final do filme não foi por menos, até mesmo Tom Savini foi chamado de volta para cuidar dos efeitos práticos. Afinal, depois dos efeitos toscos do filme anterior, nada mais justo. Inclusive, conforme os produtores, ele era o único que poderia matar a sua criação. Na cena do assassinato da caroneira, quem atua como Jason é o próprio Savini. Já no restante das cenas, quem está por trás de toda a maquiagem de Jason é Ted White. Quando os caras falaram que só Savini poderia matar Jason, não foi brincadeira, pois é exatamente isso que acontece. Jason é morto definitivamente, porém os fãs não queriam acreditar que Jason se foi e mais um filme foi lançado. Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, lançado em 1985. A direção e roteiro agora passam para Danny Steinman. O filme se passa no ano de 1989, 6 anos após o filme anterior, e Tommy, agora com 18 anos e graves distúrbios psicológicos, devido à sua experiência com Jason, é enviado para um sanatório próximo à cidade de Crystal Lake. Mas novos assassinatos no melhor estilo Jason Voorhees começam a acontecer. Porém, como o título do filme e a máscara com marcações azuis entregam, não se trata do verdadeiro Jason, mas sim um imitador. E relaxe que isso não é um spoiler, pois eu não vou revelar a identidade do matador, muito menos a trama central. O filme tem cenas bacanas e mantém o formato dos seus antecessores, porém peca num roteiro fraco. Algumas curiosidades sobre o filme são, como na parte 3, para manter o roteiro do filme em segredo, durante as filmagens foi usado o nome Repetition, mais uma música de David Bowie. Esse é o primeiro filme em que Jason é chamado por seu nome completo, Jason Voorhees. Até então ele era referido só como Jason. Jason dessa vez foi interpretado por Tom Morgan. Apesar de tudo, A New Beginning foi um sucesso de bilheteria, porém os fãs queriam o Jason verdadeiro e não um imitador. O choro foi tanto que eles tiveram que fazer outro filme revivendo o personagem. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, lançado em 1986. A direção e roteiro agora vão para as mãos de Tom McLoughlin. O personagem Tommy Jarvis retorna, agora interpretado por Tom Matthews, que ficou conhecido pelo clássico A Volta dos Mortos-Vivos, de 1985, dirigido por Dan O'Bannon. Agora estamos em 1990 e Tommy resolve de uma vez por todas se certificar que Jason está morto. Ele segue até o cemitério Paz Eterna, onde o corpo de Jason está enterrado, e junto com um amigo desenterra o corpo com o intuito de queimar os seus restos mortais. Porém, do nada, raios caem do céu, acertando o cadáver putrefato de Jason, que volta à vida. Como assim? Que o Jason reviveu porque raios caíram no corpo dele do nada? A lógica por trás disso está na cabeça do diretor Tom McLoughlin, então melhor perguntar pra ele. Jason agora na sua forma zumbi elétrico, muito mais poderoso que antes e matando das formas mais absurdas possíveis, começa seu caminho de volta a Crystal Lake. Mas a cidade agora se chama Forest Green, pois a população, incomodada com a má fama da cidade, resolveu mudar o nome do local para afastar curiosos. Apesar do prelúdio tosco e sem o menor sentido, o filme se sai muito bem. A fórmula foi levemente alterada, com menos nudez e gore, e no lugar colocado mais humor e cenas de ação, que no fim das contas funcionam bem. O filme tem uma pegada mais pipoca, é aquele tipo de filme que você se diverte apesar das tosquices no enredo. Algumas curiosidades sobre o filme são: apesar de a maioria dos personagens serem adolescentes, todos os atores eram adultos. Esse é o único filme da franquia onde crianças aparecem de fato acampando em Crystal Lake. Em uma das cenas, uma menina acorda gritando à noite na cabana do acampamento, dizendo que teve um pesadelo onde um monstro queria matá-la. Ela diz que o seu nome é Nancy. Isso é uma referência à personagem Nancy de A Hora do Pesadelo, de 1984. Também é citada uma cidade vizinha chamada Carpenter, referência clara ao mito John Carpenter. E uma loja de utilidades chamada Karloff's, referência ao ator Boris Karloff, que atuou em diversos filmes de terror da década de 30, como Frankenstein de 31 e A Múmia de 32. O nome da música de David Bowie usada como título durante as filmagens dessa vez foi Aladdin Sane. O disco de mesmo nome inclusive aparece em uma das cenas do filme. Durante uma tomada das crianças dormindo no acampamento, uma menina segura o livro No Exit, do autor francês Jean-Paul Sartre. Isso provavelmente é uma piada, pois o livro aborda temas como inferno, assassinato, adultério e afins. Alice Cooper emprestou algumas músicas para o filme, sendo elas Teenage Frankenstein, Hard Rock Summer e He's Back, que virou o tema principal do filme. Foi até lançado um LP que trazia algumas fotos promocionais de Alice Cooper e Jason Voorhees, junto como dois bons amigos. Jason foi interpretado por C.J. Graham, com exceção da cena do paintball, onde o ator foi Dan Bradley. Bom, Jason estava de volta, mais imortal do que nunca, e é claro que tivemos mais um filme.
Sexta-feira 13, parte 7, A Matança Continua, lançado em 1988. A direção agora fica por conta de John Carl Buechler, que também é maquiador e cuidou dos efeitos especiais de Halloween 4 e A Hora do Pesadelo 4, ambos de 1988. Já o roteiro fica a cargo de Daryl Hanney. O ano agora é 2000 e conhecemos uma garota chamada Tina Shepard, que possui habilidades telecinéticas e telepáticas. Tina sofre com a morte do pai, que se afogou em Crystal Lake e em um momento de desespero vai até o lago com o forte desejo de trazê-lo de volta à vida. Graças às suas habilidades, a ressuscitação funciona, porém a única pessoa que estava no lago era Jason Voorhees, que havia sido aprisionado no filme anterior. Enfim, Jason retorna e a matança reinicia. Algumas curiosidades sobre o filme são: esse filme marca uma nova era na saga de Jason, com filmes cheios de furos de roteiro e continuidade. Logo de cara, vemos um baita furo no enredo, pois o local se chama Crystal Lake, quando no filme anterior foi afirmado que o local havia sido rebatizado para Forest Green. O plano inicial desse filme era um crossover com Freddy Krueger, porém a Paramount Pictures, na época detentora dos direitos de Jason, não chegou a um acordo com a New Line, detentora dos direitos de Fred. Daí a história foi alterada para o que conhecemos hoje. A versão do filme que conhecemos contém várias censuras, mas qualquer esperança de uma versão sem cortes foi descartada após a Paramount confirmar que havia destruído todo o material original das filmagens. Esse filme é o que traz uma das melhores caracterizações de Jason da série, inclusive a minha versão favorita. Jason possui um visual bizarro, é possível ver os seus ossos saindo pelo corpo e sua cara sem máscara é horripilante e muito bem feita. Quem interpretou Jason no filme foi Kenny Hodder, que conseguiu o papel após comer minhocas vivas no set de Duro de Prender de 1984. Após ver sua persistência, o diretor John Buechler fez questão de colocá-lo no papel. Kenny Hodder também faz todas as cenas como Jason, inclusive as que necessitam de dublê. Na sequência veio Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York, lançado no ano de 1989. A direção e roteiro agora passam para as mãos de Rob Hedden. O filme se passa em 2001, um ano após o filme anterior. A âncora de um barco que passava pelo lago em Crystal Lake atinge um cabo de eletricidade que ressuscita Jason Voorhees. Após matar os tripulantes do barco, Jason embarca em um navio que leva um grupo de estudantes para Nova York. Daí em diante é só matança. Algumas curiosidades sobre o filme são: o filme possui 1 hora e 40 minutos e é o mais longo de toda a franquia. O título usado para mascarar a produção do filme foi Ashes to Ashes, outra música de David Bowie. Esse é o segundo filme mais zoado da franquia. Nele você vai se deleitar com cenas semelhantes a essa. E acreditem, o Jason estava muito inspirado nos seus métodos de matança nesse episódio. Fora que é nesse filme que Jason se teletransporta magicamente enquanto persegue as suas vítimas. Sem contar que erros de continuidade e furos de roteiro grotescos viraram um padrão. O local onde o corpo de Jason está no lago não condiz com o qual ele foi morto no filme anterior. Ele aparece de luva, mas no filme anterior ele as havia perdido. Fora que como diabos um navio sai de um lago em Crystal Lake e desemboca no Oceano Atlântico, indo parar em Nova York. Esse erro inclusive foi apontado pelos atores, mas mesmo assim a produção manteve essa ideia. A caracterização de Jason até estava legal, mas quando ele tira a máscara o seu rosto é extremamente zoado e mal feito. A versão de Jason criança que aparece no filme também ficou uma porcaria. Kenny Hodder interpretou Jason novamente. Em uma cena perto do final do filme, Jason do nada vomita água. Acontece que isso não foi um efeito especial, pois Kenny vomitou de verdade após beber várias jarras de água. O pôster inicial do filme mostrava Jason cortando a tradicional logomarca I Love New York, mas ele foi alterado devido a um pedido do Comitê de Turismo de Nova York, que viu a imagem como um assédio a turistas. O filme não rendeu a bilheteria esperada e a Paramount vendeu os direitos da franquia para New Line Cinema, que assumiu a sequência. Jason Vai para o Inferno, a última sexta-feira, lançado em 1993. A direção e roteiro agora ficam com Adam Marcos, que foi o diretor de O Massacre da Serra Elétrica 3D de 2013. Vale citar que o produtor foi Sean S. Cunningham, que dirigiu o filme original de 1980. O ano é 2003 e Jason está mais vivo do que nunca, mas o FBI
FBI realiza com sucesso uma armadilha e explode Jason em pedaços. Porém, no necrotério, Jason possui o corpo do legista, que come o coração de Jason e passa a encarná-lo. A situação se repete com diversas pessoas, mas todos os corpos que Jason usa enfraquecem rapidamente. Para voltar ao normal, ele deve encarnar no corpo de um parente de sangue. Seu alvo se torna sua irmã Jessica, que vive em Crystal Lake. Porém, seu namorado Steven Freeman descobre seus planos e tenta de todo modo impedir Jason. No geral, o filme até é legal, mas como Jason está sempre possuindo alguém, ele aparece muito pouco no filme. Algumas curiosidades sobre esse filme são: o título inicial do filme era Sexta-feira 13, parte 9, O Coração Negro de Jason Voorhees. O coração de Jason é o mesmo que foi usado em Um Drink no Inferno, de 1996. Esse é o primeiro filme que cita outros membros da família Voorhees. O personagem Creighton Duke parece ter uma história com Jason que não é explorada a fundo no filme. Nos comentários em áudio pro DVD é revelado que Jason matou a namorada de Duke. O filme tem algumas referências a outras obras. A caixa que aparece no porão da casa dos Voorhees é a mesma que aparece no conto A Caixa, do longa Creepshow, de 1982. Ainda na mansão é mostrado o Necronomicon de Evil Dead. Acontece que ele é o mesmo exato modelo usado em Evil Dead 2, de 1987. Porém, os produtores emprestaram o objeto de Tom Sullivan, que criou o modelo, e usaram no filme sem ele saber. Sullivan posteriormente recebeu uma carta de Sam Raimi, ironicamente dizendo que o perdoava por terem usado o livro sem autorização. Sullivan disse que sequer foi pago por isso e que jamais emprestaria novamente algum objeto sem ter garantias de que ele não seria utilizado. E a referência mais foda é a luva de Fred Krueger, que surge do solo e agarra a máscara de Jason nos minutos finais, dando uma pista de que os personagens ainda teriam um crossover. Jason nesse filme também tem um dos visuais mais legais de toda a franquia, e novamente foi interpretado por Kenny Hodder. Ele também faz uma ponta no filme como um guarda de segurança que é morto por Jason e foi a pessoa por trás da mão de Fred Krueger. E pra quem achou que eu ia deixar de fora a maior pérola da franquia, se enganou. Jason X, lançado em 2001, dirigido agora por James Isaac, que foi o responsável pelos efeitos especiais de Gremlins de 1984. Já a obra-prima, que é o roteiro, foi escrito por Todd Farmer, que também é ator e faz uma ponta no filme. E Sean S. Cunningham também participou como produtor dessa pepita de ouro do terror. O filme se passa no ano de 2455 e a Terra foi desabitada devido à escassez de recursos naturais. Os seres humanos vivem em outros planetas. Uma nave espacial aterrissa na Terra e encontra dois corpos congelados. Para nossa alegria, um dos corpos é o de Jason Voorhees. Com boas intenções, a tripulação leva Jason para dentro da nave e o resto você já sabe, né? Você não entendeu errado. Jason X, basicamente, é o Jason no espaço. Além da proposta mais nonsense da franquia, superando as tosquices da parte 8, o filme é cheio de efeitos especiais que eram um top nos anos 80. As armas parecem de brinquedo, além de que continuidade não existe. O visual do Jason, então, é dureza. Ele parece um mendigo, tem um cabelinho ruim, uma máscara feia e lembra mais o Jason que aparecia no Hermes e Renato do que o Jason original. Jason X vale a experiência para dar boas risadas e até tem algumas mortes legais, mas em hipótese alguma o filme deve ser levado a sério. Algumas curiosidades sobre o filme são: o filme foi o primeiro da série a usar efeitos em CGI. O roteirista Todd Farmer disse que se inspirou muito em Alien, o Oitavo Passageiro, para elaborar o roteiro. Cara, não acredito nisso, velho. Inclusive, o personagem que ele interpreta no filme se chama Dallas, uma referência ao personagem interpretado por Tom Skerritt em Alien. A contagem de corpos de Jason X é de 28 pessoas, o maior número de toda a franquia. O Jason metálico que aparece no filme se chama Uber Jason. Jason nesse filme também foi interpretado por Kenny Hodder. Após essa pérola foi lançado Fred vs Jason, mas esse eu vou deixar para falar em um vídeo à parte. Posteriormente, a série ganhou um reboot. Sexta-feira 13, lançado em 2009. A direção fica com Marcus Nispel, que dirigiu também o remake de O Massacre da Serra Elétrica de 2003. O roteiro fica por conta da dupla Damian Shannon e Mark Swift, que já haviam roteirizado Fred vs Jason de 2003. Vale frisar que no time de produção estavam Sean S. Cunningham e Michael Bay, que deu uma moderada nas explosões. Como protagonista temos Clay Miller, interpretado por Jared Padalecki, consagrado como Sam Winchester em Sobrenatural.
O filme agora se passa em 2009. Clay vai até Crystal Lake em busca de sua irmã desaparecida há 6 semanas, após ir acampar nas redondezas com um grupo de amigos. Aos poucos ele começa a ter pista de que um psicopata pode estar vivendo na região e ser o responsável pelos diversos desaparecimentos. Até mesmo os moradores se omitem perante a presença de Jason. Muita gente acha que é cult falar mal de remakes e reboots, adoram massacrar as refilmagens. Porém, o que Sexta-feira 13 faz é dar uma nova roupagem para a saga. Ele pega fatos marcantes da história e as homenageia, por muitas vezes implementa novos aspectos, deixando tudo mais plausível. As atuações convencem e no enredo, pela primeira vez, parece que a população de Crystal Lake entendeu que não dá para deixar o acampamento funcionando. O acampamento é abandonado, todo sujo e detonado. Já Jason é inteligente, sabe caçar, preparar estratégias, está muito mais cruel do que nunca. O filme brinca com os clichês raciais, funcionando bem, seja nos momentos de calmaria, piada ou mais tensos. A excelente trilha sonora também colabora para o clima de tensão. Para mim, Sexta-feira 13 é um dos melhores remakes já feitos. Doa a quem doer. Algumas curiosidades sobre o filme são: o sobrenome de Clay e Whitney é Miller, uma referência a Victor Miller, o criador da franquia. O ator Aaron Yu também atuou no remake de A Hora do Pesadelo de 2010. Sendo assim, ele foi morto por Jason e por Freddy. Quem interpretou Jason foi Derek Mears. Ele foi o ator mais alto a interpretar o personagem. Mears também foi o Predador clássico em Predadores de 2010. Algumas curiosidades sobre a saga em geral são: apesar do título, apenas as partes 1, 2, 6 e Remake se passam numa Sexta-feira 13. O nome Jason vem da combinação dos nomes Josh e Ian, que são os filhos de Victor Miller. Já o sobrenome Voorhees vem de Van Voorhees, uma amiga de infância de Miller. Jason tem um pai e seu nome é Elias Voorhees. Em Sexta-feira 13, parte 6, haveria uma cena onde Elias visitaria o túmulo de Jason, porém a cena não foi filmada. Na edição especial em DVD, lançada em 2009, foi incluído um storyboard com voice-over simulando a cena. Após a criação de Jason Voorhees, olhar para uma máscara de rock jamais foi a mesma coisa, e referências ao personagem estão aos montes por aí. Ele é referenciado em um dos desenhos mais clássicos dos anos 90, O Fantástico Mundo de Bob. Acho que seus pais disseram que não deve assistir filmes de terror. Bem, nós já vimos todos os 13 filmes de terror do Mason. Fica de boca fechada. E também já fez algumas participações hilárias no Adult Swim, aparecendo até mesmo junto com Michael Myers e lutando contra o Godzilla. O link para você conferir os episódios na íntegra vai estar aqui na descrição. E é claro que Jason já apareceu também no épico Family Guy. Sir, how does it feel to have the lake back? Well, I tell you, Tricia, as a local resident, I feel like I can once again take pride in my community. I think this is really going to revitalize tourism and... And if you look around, I think even the wildlife is starting to come back. And, you know, that's something we haven't seen in a while. I think we're going to be seeing a lot more of that. Assassinada? Mas quem é que mataria um campista? Não olhem pra mim. Só vim deixar meu filho. Justin, isso não funciona em mim. Em games, a máscara de Jason é referenciada na capa do game Manhunt de 2003 e pode ser usada em GTA Vice City e GTA V. Já em Mortal Kombat X, ele é um personagem jogável. Jason wins. Fatality. Por razões óbvias, o filme foi acusado de plagiar o clássico Halloween, que tinha feito muito sucesso em 1978. É fato inegável que Michael Myers inspirou Jason Voorhees. A grande diferença entre os dois é que o estilo de Michael é perseguir e aterrorizar, enquanto Jason faz o estilo madeirão. Ele chega e mata suas vítimas sem rodeios. Porém, pelo menos pra mim, a qualidade cinematográfica de Halloween é muito superior à de Sexta-feira 13. De qualquer modo, apesar dos altos e baixos, ambas franquias valem uma maratona. Sexta-feira 13 estabeleceu muitos clichês que viraram padrão para muitos filmes slasher que vieram na sequência. Nos filmes é fácil distinguir quem será morto e quem tem chances de sobreviver à chacina. Basicamente, se você é um adolescente ou adulto transante que curte uma erva e nadar pelado, você é uma vítima em potencial de Jason. Agora, se você é politicamente correto, virgem e careta, bom, o Jason ainda vai te matar, mas provavelmente ele vai te deixar por último.
Além dos filmes, existem também algumas HQs que expandem um pouco mais o universo de Sexta-feira 13. Até hoje existem 12 séries principais, contando com algumas adaptações dos filmes e backgrounds, como a história da mãe de Jason. Até mesmo Jason X teve seu universo expandido e os caras conseguiram colocar até o Jason original lutando com a sua versão Uber. E ainda mais 3 crossovers, onde Jason já se deparou com Leatherface e saiu na porrada com Freddy Krueger e Ash Williams de Evil Dead. Agora vamos falar mais sobre a lenda Jason Voorhees. Jason nasceu dia 13 de junho de 1946. Seus pais são Pamela e Elias Voorhees. Jason possui uma doença chamada hidrocefalia, por isso possui graves deformidades faciais. Sua mãe o criou por conta própria e o manteve isolado da comunidade. Ele era educado em casa e nunca frequentou uma escola. No verão de 1957, Pamela não conseguiu uma babá para Jason e teve de levá-lo junto ao acampamento Crystal Lake, onde iria trabalhar como cozinheira. Devido à sua aparência, Jason foi perseguido pelas outras crianças e acabou caindo no lago, onde se afogou. Os monitores, que deviam estar tomando conta da situação, estavam conversando ou fazendo sexo pelo acampamento. O corpo de Jason nunca foi encontrado e sua mãe assassinou os monitores responsáveis pelo incidente. De algum modo, Jason retornou à vida buscando por vingança com habilidades sobre-humanas e nunca pronunciava uma palavra sequer. Basicamente, existem 2 fases de Jason. A primeira é do assassino buscando vingança, que vemos até a parte 4. Aqui ele possui habilidades como força e resistência além do comum e um fator de cura acelerado. Ao ser ferido, Jason gritava e sentia dor, além de que corria atrás de suas vítimas de forma normal. Após ser morto pela primeira vez, é que vem sua fase zumbi elétrico, mostrado nas partes 6 a 9. Depois de ser revivido por raios, Jason, além das habilidades citadas anteriormente, possui força extrema. Em certos casos, ele arranca o coração de sua vítima apenas com um soco e parece não sentir mais dor, além de se tornar imortal. Nessa fase, Jason nunca corre atrás de suas vítimas, mas sempre as alcança. O lance de teletransporte difundido na crença popular, na verdade, aparece exclusivamente na parte 8, onde em alguns momentos ele passa de um local para outro como um passe de mágica. Na parte 9, descobrimos que em situações extremas, Jason pode possuir uma pessoa e usar o seu corpo. Jason já foi ferido de inúmeras formas. Levou vários tiros de diversos calibres, foi esfaqueado, levou machadadas, foi atingido por um mastro de bandeira, foi atropelado por um trator e um carro, soterrado por um telhado, foi atingido por vasos, um sofá, pedaços de madeira, 2 torpedos, 2 cadeiras, livros, uma estante, uma televisão, quebrou o pescoço, teve um machado cravado no crânio, ficou 10 anos preso embaixo do lago por uma pedra e uma corrente em seu pescoço, teve o corpo queimado, levou 25 socos no rosto, levou pedradas no rosto, teve os 2 olhos furados, foi afogado em água e lixo tóxico, explodido, criogenizado, enforcado, decepado, eletrocutado 2 vezes, teve metade de sua cabeça estourada por uma hélice de barco e sobreviveu. Para executar as suas vítimas, Jason usa qualquer objeto à disposição como uma arma, mas simpatiza mais com facões. Muitas vezes ele usa as mãos limpas. Já armas de fogo parecem ser desprezadas por Jason, apesar de em algumas ocasiões ter usado um arpão de pesca. Apesar da crença popular e algumas fanarts pela internet, Jason nunca usou uma motosserra. Ao longo de sua carreira, Jason fez 133 vítimas, porém se contarmos os backgrounds, Fred vs Jason e o remake, o número sobe para 165. Na sequência vem Michael Myers com 148 vítimas. Jason aparentemente não mata crianças. Uma coisa que muita gente não entende é como, afinal de contas, Jason voltou dos mortos. Pesquisando a fundo sobre tudo isso, a teoria mais aceita pelos fãs é a seguinte: de fato, a imortalidade de Jason está relacionada ao ocultismo e magia negra. Na parte 2, vemos que Jason tem um altar com a cabeça de sua mãe e leva os corpos de suas vítimas para lá como uma espécie de tributo. Já na parte 6, Tommy busca uma forma de matar Jason em livros de ocultismo. E por fim, na parte 9, o personagem Creighton Duke cita várias coisas sobre o ocultismo, além de que o próprio Necronomicon aparece na casa dos Voorhees. Porém, o livro dos mortos não está lá apenas como um easter egg. O crossover de Jason com Fred na realidade seria Fred vs Jason vs Ash, mas o filme não foi produzido e apenas uma HQ foi lançada em 2007, que inclusive eu recomendo porque é muito boa. Lá é explicado que de fato Pamela Voorhees trouxe seu filho de volta com a ajuda de encantos encontrados no Necronomicon, ou seja, a imortalidade de Jason é devida ao Necronomicon. Essa é a teoria mais plausível aceita até então.
Vale frisar que Jason se afogou com 11 anos em 1957. O primeiro filme se passa em 1979. Na ocasião, Jason já havia sido ressuscitado e tinha 33 anos. Porém, ele estava neutro, vivendo na floresta em Crystal Lake. É apenas após a morte de sua mãe que ele começa sua matança. Já no remake, os fatos e datas mudam. Jason nasceu em 1969 e se afogou no lago em 1980 com 11 anos. Na mesma ocasião, sua mãe, buscando por vingança, acaba morta e Jason na realidade não havia se afogado. O filme se passa em 2009, na ocasião sua idade é de 40 anos. Contando todos os filmes, inclusive Fred vs Jason, Jason já teve 12 visuais diferentes. Sexta-feira 13 já tem 36 anos de história. Bem velhinho, né? Mas tem algumas coisas novas vindo por aí. A primeira é um novo filme previsto para 2017, que novamente vai rebootar a franquia. Existem rumores de que a história vai focar mais na infância de Jason e mostrar a relação com seu pai, além de trazer um novo motivo para a imortalidade e seus poderes. Vamos ver se os caras acertam a mão nesse filme, né? Mas o que muita gente está aguardando mesmo, inclusive eu, é o novo jogo de Sexta-feira 13 que foi anunciado na E3 de 2016. No game você vai poder controlar o Jason, ou caso queira, suas vítimas. O jogo tá com um visual foda e sendo desenvolvido com base na Unreal Engine 4. E o próprio Kenny Hodder é quem está dando movimento para Jason com a utilização de motion capture. Acho que para quem é fã da franquia, sempre esperou por um game foda assim, né? O jogo ainda não tem data de lançamento prevista, mas vamos torcer para que logo tenha novidades. E claro, se você curte action figures, existem algumas versões lançadas pela McFarlane, Sideshow e na grande maioria NECA, que recentemente lançou algumas versões Ultimate da parte 4 e 6, que estão impecáveis. E se você quiser saber mais sobre o universo do cinema com várias curiosidades, não deixe de conferir a playlist Cinecoach. O link vai estar aqui na descrição. Enfim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Não esquece de largar aquele like maroto e compartilhar o vídeo para ajudar na divulgação. Para você que é novo aqui, seja muito bem-vindo e muito obrigado a você que assistiu até aqui, de coração mesmo. Um grande abraço a todos e até daqui a pouco. Keep a rockin'! Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. You're a dead meat, slime bag! Yo, man, it's cool, man, it's cool.